quais são os elementos importantes para uma antecipação, na sua visão? Há coisas muito simples, sabe? Evitar situações onde nós podemos correr alguns riscos desnecessários, né? Se você se você vai num lugar, vá no lugar precavendo que esse lugar pode ser um lugar de um risco menor, colocando seu carro no estacionamento. Então, a avaliação do potencial de risco. Do cenário, né? A avaliação do cenário. Que se você vai num determinado barzinho, se você tem esse costume de ir na balada, alguma coisa assim, você vai deixar seu carro, você vai deixar seu carro onde, como é que você vai para lá, quem suas pessoas estão frequentando, né? Como é que você vai, né? Que tipo de roupa que você usa, porque nós estamos falando do âmbito da defesa pessoal, lembra bem, né? Então, por exemplo, uma moça, né, que vai de salto alto e com vestido apertado, ela tem menos capacidade defensiva do que uma outra pessoa que está com uma roupa, né, que te garanta mais estabilidade de equilíbrio e etc, etc. Então, tudo isso é antecipando uma situação de ação e mais, onde que eu vou, com quem eu vou, que horas que eu vou. Então, me parece que a capacidade de observação, ela é constante. Você está, por exemplo, hoje nós temos um hábito péssimo que é o telefone celular, que nos impede de enxergar ao redor e muitas vezes com fones de ouvido. Então isso tudo são coisas que temos que estar muito atentos. A questão do Facebook, a questão das mídias sociais, né? O que eu coloco, o que eu não coloco, que tipo de foto que eu coloco, tudo isso são situações preventivas para evitar consequências depois, né? Então, obviamente, se você está de carro, evitar ficar de vidro aberto, evitar certas situações, nem todos têm condição de ter um carro blindado. Então, como é que você tem um carro chamativo, você tem um carro menos chamativo, que tipo de atenção que você dá a essa questão, né? Então, são todas situações onde você vai antecipar aquela questão crítica que é efetivamente a situação de defesa pessoal. Porque aquela situação, não, eu estou bem defendido, então vou lá, quero me defender. Ou eu tenho segurança, né? E muitas vezes esse segurança ele pode colocar você e sua família e as pessoas que estão em volta com muito mais risco, porque ele não sabe muitas vezes como agir. Muitas vezes não é um segurança preparado, né? Muitas vezes esse segurança ele tem uma outra função que é paralela à de segurança, que muitas vezes é até antagônica com a função de segurança. O segurança ele tem que evitar ele tem a ideia dele é proteger. Mas muitas vezes, quando ele tem um treinamento de policial, por exemplo, o treinamento dele muitas vezes é de prender. E vai no campo da remediação. E aí acontece uma situação que muitas vezes não está apropriada. É claro que há muitos policiais, né, tanto civis como militares, que têm treinamento de segurança. Mas aqueles que têm o treinamento de policiamento, o treinamento é totalmente diferente. Me parece que a questão da prevenção, da antecipação, são aspectos importantes para um conceito mais ampliado de defesa da vida e defesa... Exato. E nesse sentido, me parece que tem uma capacidade importante também diante disso, que seria o conhecimento de si. Conhecer-se um pouco a si para não se colocar numa posição de vulnerabilidade. Ou seja, já de saída, ter perdido a sua segurança, ter perdido a sua condição de estabilidade. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Quer dizer, me parece que o conhecimento de si é fundamental para que você não se coloque em situações de vulnerabilidade. Sim, mesmo porque em tese, né, cada cidadão brasileiro ele tem seu direito constitucionalmente assegurado de proteção, de segurança. Obviamente que o Estado não tem condições de prover essa segurança, né? Isso fica... E não é só o Estado do nosso país. Qualquer Estado não tem essa condição hoje. Por mais que você tenha um policial, só se tiver nem um policial para cada cidadão, isso seria possível. Por isso que o cidadão ele tem que estar atento à sua segurança, além de, obviamente, contar com o aparato, né, do Estado, com o aparato social para isso. Por quê? Porque ele tem que prestar atenção. Ele é responsável maior por sua própria segurança. Então, ele está saindo na rua, ele tem que estar atento.
ele tem que prestar atenção em cada elemento, né? Ele tem que ter o cuidado, né, de saber como proteger sua casa, ou seja, tomando medidas de segurança, né? Então, tudo isso são situações que vão minimizar. Lembra, Walter, que nós estamos falando que isso aqui tudo é um processo de probabilidade, né? Então, não é que não existe nenhum tipo de segurança que é 100%. Né? Nós tivemos um caso muito clássico, né, daquele menino, né, da família Ota, que foi sequestrado e tudo mais, e foi sequestrado pelo próprio segurança. Então a família, né, tinha o próprio segurança que ao reconhecer, o menino reconheceu o segurança e por isso que tiveram que matá-lo. Então observe que isso tudo é uma situação onde muitas vezes fala, não, eu tenho dinheiro para poder prover minha própria segurança, o meu próprio exército, o meu próprio corpo de segurança, mas também não é assim. Por isso que é muito importante a atenção que um pode dar para o outro, um pode ajudar o outro, sabe? A orientação que se pode dar nas escolas com relação a isso, né? Porque é uma coisa muito importante. Muitas vezes são questões simples que vão poder evitar uma situação mais, né, de consequências mais graves futuras, né? Então, nós temos a primeira situação, que é aquela situação de prevenção, a situação de antecipação, a situação de realizar as coisas quando elas estão pequenas ainda. Temos a situação em si, que é onde muitas vezes se enfatiza com relação à defesa pessoal. E, por fim, a consequência dessa situação. Então, quando nós falamos defesa pessoal, temos que ter em mente essas 3 etapas. Muito obrigado, mestre Léo.